Então, esse problema da nossa lista número 3, que fala de limites e continuidade, número 17, ele fala o seguinte: para esboçar o gráfico de um exemplo de uma função f que satisfaça as seguintes condições. Ele nos dá 5 condições. Essas condições que falam de limite e da função no ponto, elas nos dão informações de alguns lugares dessa função. E então tem várias, na verdade infinitas funções que podem satisfazer essas condições. A gente quer esboçar pelo menos uma. Então a gente vai olhar que informação cada uma dessas informações aqui nos dá sobre a forma do gráfico, certo? Vamos começar na primeira. A primeira diz o seguinte, que o limite, quando a gente vai para x tendendo a 3 pela direita, a função assume o valor de 4. Então a gente pega aqui, ó, o x está tendendo a 3 pela direita, certo? Então a gente está vindo aqui pela direita, a função está lá em 4. Notem que essa informação, ela não está dizendo que ela assume o valor de 4 naquele ponto, tá? Ela não está dizendo, inclusive, aqui essa outra informação diz que ela assume o valor de 3. Aqui, ó, ela está aqui, ó, em y igual a 3, ok? Mas a gente está chegando no 4. Então ela pode chegar de várias maneiras. Ela pode chegar, por exemplo, assim. Ela pode chegar assim. Ela pode chegar assim. Ok? Ela pode estar fazendo várias coisas. Ela pode estar oscilando. Então existem várias possibilidades. O problema pede para a gente desenhar uma, tá? Então a gente vai escolher uma dessas 3 possibilidades. A gente não sabe o que tem aqui para a direita. A gente sabe que quando x chega próximo de 3 pela direita, a função está em torno, né, do y igual a 4. É isso que essa informação aqui nos dá. Ok? Beleza? Depois a gente sabe que pela esquerda, olha aqui, ó, 3 menos, ela vai para o 2. Então, da mesma forma aqui, ó, a função ela não é definida aqui em x igual a 3 como 2. Ela é definida só pela esquerda. Como que é pela esquerda? A gente também não sabe. A gente pode estar vindo por baixo, pelo meio, por cima, com diferentes concavidades. Ela pode estar oscilando, né? Ela pode ter várias formas, tá? Depois a gente vai escolher uma dessas para definir qual é o nosso exemplo de função que satisfaz essas condições. Então aqui a gente também vai olhar para essa daqui agora. Aqui está falando que o x tende a menos 2, né? A função assume o valor de 2. Ela vai se aproximando de 2 quando x tende a menos 2. Por isso que a gente chama de limite. Então aqui no menos 2, ela está se aproximando de 2, olha só. Só que aqui a gente tem uma informação que ela nos diz o seguinte, ó. Ela não nos diz qual é o valor da função no ponto. Ela só nos diz que a função em torno daquele ponto, ela está indo para o 2. Então ela pode estar vindo para baixo, pelo meio, por cima. Ela pode estar crescendo assim, com concavidade. Então ela tem várias possibilidades, certo? Ela tem infinitas possibilidades de chegar no valor de y igual a 2. A função está assumindo o valor de 2 quando o x está vindo pela direita. Só que como aqui ele não está falando de limites laterais, ele está falando do limite exato. Exatamente quando o x está tendendo a menos 2, a função assume 2, significa que pela esquerda, conforme a gente coloca valores de x próximos de menos 2 pela esquerda, ou seja, valores menores do que menos 2, mas se aproximando de 2, ela também está chegando no 2 e ela pode ter muitas formas, ok?
o limite fala do entorno e não necessariamente da função no ponto. Inclusive aqui, ó, aqui essa informação diz que a função em x igual a 3 é 3. Então a função está aqui, ó. Ela há uma descontinuidade, ok? Já vamos falar mais sobre descontinuidade. Nesse ponto aqui, ó, no x igual a menos 2, a entrada x igual a menos 2 gera uma saída y igual a 1. Então aqui existe um ponto, tá? Então, olha só, para a esquerda a gente não sabe. Aqui no meio a gente também não sabe qual é a forma da função. Quando a gente vai, né, para a esquerda de menos 2, a gente não sabe qual é a forma da função, a gente só sabe no entorno. Para a direita do menos 2, a gente não sabe qual é a forma da função, o problema não nos diz, mas a gente sabe que se aproximando de menos 2, ele está se aproximando de... o x se aproximando de menos 2, o y se aproxima de 2. E quando a gente vai para a direita aqui, chega no 3, a gente sabe que aqui pela esquerda do 3, a função ela se aproxima de 2 aqui, ó. Mas no ponto x igual a 3, ela vem aqui, tem uma descontinuidade, a saída é 3, né? E a entrada aqui, ó, a partir do momento que a gente passou, notem que tem essa diferença, né? Os limites laterais não coincidem. O que a gente tem de informações aqui pelo que a gente já sabe de limites? Aqui, ó, para o x igual a menos 2, o limite existe. Por que a gente diz que o limite existe? Porque tanto pela direita quanto pela esquerda, a função vai para o mesmo ponto. Não importa como, o importa é para onde. Por isso que a gente diz que o limite existe e é igual a 2. Ela é descontínua, porque o limite existe, mas no ponto a função ela não coincide com o limite. Ó, a função não coincide com o limite. Isso aqui a gente tem uma informação de que ela é descontínua. Para ela ser contínua, o limite precisa existir e a função no ponto precisa coincidir com o limite. Ou seja, ela está vindo pela lateral e está indo para um ponto só, para uma mesma saída, e no ponto ela também tem esse mesmo valor. Se aqui fosse 2, ela seria contínua em x igual a menos 2, mas no caso ela é descontínua. No x igual a 3, em primeiro lugar, a gente vê que os limites laterais são diferentes, então a gente automaticamente já diz que o limite de x tendendo a 3, sem indicar se o limite é lateral, da função f de x, não existe. Este limite não existe. Pelo simples fato de os limites laterais serem diferentes, a gente diz que o limite não existe. Notem que, para o limite existir, não importa qual é o valor da função no ponto, desde que os limites laterais vão para o mesmo ponto. O limite não existe se os limites laterais vão para pontos separados. Se ela faz isso daqui, ok? Automaticamente ela já é descontínua. Pelo fato de o limite não existir, ela é descontínua. E no caso, a gente tem ainda, inclusive, além dos limites laterais para o x igual a 3, além dos limites laterais serem diferentes, a função é definida por um terceiro valor ainda, ok? Que não tem nada a ver com os dois. Então, são vários motivos para a gente ver que ela é descontínua em x igual a menos 2 e em x igual a 3. Ok, eu estou fazendo uma interpretação sobre a função, falando dos conceitos que a gente já trabalhou em aula, mas ainda não respondi a pergunta, né? O problema pede para a gente esboçar o gráfico de um exemplo
de uma função f que satisfaça as condições. Então eu vou fazer o seguinte, eu fiz aqui vários rascunhos de caneta vermelha e eu vou fazer uma função de caneta preta. Como ela vai ser? Tanto faz, fica a critério de vocês. Ó, eu vou fazer uma função assim, ó, que ela vem assim, e chega ó, não importa a forma dela, desde que aqui nesse ponto x igual a menos 2, ela chegue no 2. Aqui ela precisa ser aberta e aqui ela precisa estar em 1. Ok? Então, esse ponto aqui não é facultativo. Ele tem que estar aqui porque está dito aqui, ó. Agora eu vou continuar. Eu não sei qual vai ser a forma da função, mas eu sei que ela tem que chegar aqui. Então, qual vai ser a forma? Tanto faz. Ela pode continuar com a concavidade dela aqui, ó, desde que ela chegue aqui. Opa! Então não importa a forma dela aqui. Eu poderia ter vindo para baixo assim. Tanto faz, não importa. Desde que eu saia, né, que pela direita de menos 2 ele esteja em 2, porque esse limite nos dá essa informação. Ok? E aqui, nesse ponto, no x igual a menos 2, ela tem o valor de 1, então a gente põe um pontinho lá e aqui um pontinho aberto. Eu fiz ela suave. Eu poderia ter feito ela como um zigue-zague, oscilatória, poderia ter feito ela de qualquer forma. Nesse ponto aqui, ó, no x igual a 3, ela não assume o valor de 2, ela assume o valor de 3. Então eu vou colocar uma bolinha aberta para indicar que ela está vindo para esse ponto, mas não assume esse valor aqui, só o limite dela que existe aqui, e é o limite lateral, na verdade, não é nem o limite do x indo a 3, né? O limite não existe porque há ela a diferença, dá uma diferença aqui. E aqui eu também vou fazer mais uma bolinha. E aí o que eu vou fazer para cá? Tanto faz. Eu posso fazer, sei lá, posso fazer que ela tá decaindo assim. Desde que no x igual a 3 eu tenha o valor de 3, no x igual a menos 2 eu tenho o valor de 1, nas laterais do x igual a menos 2 elevar para o y igual a 2, nas laterais assim, né? Tanto num lado quanto no outro. E no x igual a 3, pela esquerda tem que vir a 2 e pela direita tem que vir a 3. Então a gente... um exemplo, notem que aqui pede um exemplo de uma função. Então esse exemplo está aqui, ó. A gente ignora todas as outras possibilidades, que são infinitas, e fica só nesse exemplo aqui. Então, o que está em preto ali é um exemplo de um esboço, né? É um esboço de um gráfico de uma função f, né? Que é um exemplo de uma função que satisfaz todas essas condições aqui. Ok? Então, só o que está em preto aqui já responde a pergunta. Agora a questão número 15 pede o seguinte. Diz para a gente usar a definição de continuidade e as propriedades dos limites para mostrar que essa função aqui ela é contínua no intervalo entre 2 e infinito. Então, como é que a gente vai verificar se ela é contínua? A gente tem que lembrar da definição de continuidade, né? Então, uma f, a função f, ela é contínua
né, em um intervalo né, se ela for contínua em todo valor né, todo valor A dentro deste intervalo. Certo? Agora, como que a gente define se uma função é contínua? Tá? E f é contínua em um ponto x igual a A se o limite de x tendendo a A da f de x for igual a f de A. Tá? Então, como eu já falei para vocês, se os valores da função, os valores que a função assume em torno de x igual a A forem iguais, tanto pela esquerda quanto pela direita, ao valor que a função assume exatamente quando x é igual a A, certo? Então, essa é a definição de continuidade. E ela é contínua em um intervalo se esse limite, se esta condição valer para todo o valor de A dentro desse intervalo. No caso, no intervalo de 2 a infinito. Notem que a gente usa o parênteses para dizer que é um intervalo aberto. O que é um intervalo aberto? É que não inclui o 2 e não inclui o infinito. No caso do infinito, um intervalo que vai até infinito, a gente sempre usa o parênteses. A alternativa seria usar o colchetes. Mas para usar o colchetes, a gente teria que incluir o infinito. Só que aí eu pergunto para vocês, o que é o infinito? Lembrem que o x é a entrada. E a função vai dar um valor de saída para cada valor de entrada. Eu entendo o que é colocar um valor muito grande aqui. Por exemplo, 1000, x igual a 1000, x igual a 2000, x igual a 10.000, a 1 milhão, a 10 na 20. Agora, eu não entendo o que é colocar infinito. Então, infinito não é um valor, é uma extrapolação de valores, certo? Então, por isso que a gente nunca usa intervalo fechado em infinito, né? É sempre aberto. Por outro lado, esse intervalo aqui, ó, que diz que é aberto para o x igual a 2, ele está excluindo o 2. E isso é interessante. Isso é interessante por quê? Porque quando a gente olha para essa função, ela é uma função racional. Ela sempre vai ter como saída, né, a razão entre dois números. Só que a razão entre dois números não existe se o número que está no denominador for igual a zero. Ela não existe. Então, essa função f de x, ela não existe em x igual a 2, certo? Se a gente estivesse incluindo o x igual a 2 aqui, a gente automaticamente não teria, né, essa definição aqui. Simplesmente não tem, né? Não tem a definição. A função não existe quando x é igual a 2, porque a gente está vendo que o denominador aqui é zero, ok? Então essa daqui é a nossa introdução ao problema, né? A função ela é contínua em intervalo, se for contínua em todo o valor de A dentro deste intervalo. E a função é contínua em um ponto, né, x igual a A, para um valor de x igual a A, se este limite, né, for igual à função no ponto, ok? Então, como é que fica para a gente justificar que ela é contínua nesse intervalo? A definição a gente já sabe. Agora a questão é como que a gente analisa se ela é contínua nesse intervalo agora.
Então, pessoal, o que a gente vai ver é o seguinte. A gente não faz sentido a gente analisar os limites laterais em x igual a 2. Por quê? Porque para valores menores do que 2, a função não é nem definida. Então, não faz sentido, né? A gente não quer ver a continuidade para valores da função para x menor do que 2. Então a gente vai olhar somente, né? A gente pode, vamos verificar, né? Podemos verificar. Né, que o limite de x tendendo a 2 pela direita, né, da nossa f de x, a gente pode verificar esse, né? A gente pode verificar esse limite. Então, é o limite de x tendendo a 2 pela esquerda de 2x mais 3 sobre x menos 2. Ok? Agora, quando o x tende a 2, o numerador, ele tende, né, lembrando que o limite da razão é a razão dos limites. Então a gente tem o limite de x tendendo a 2 pela esquerda, de 2x mais 3, dividido pelo limite de x tendendo a 2 pela esquerda de x menos 2. Né? Isso é uma interpretação que a gente pode fazer. O numerador, né? O numerador, ele vai, a gente pode, não tem nenhuma indeterminação aqui. Então a gente pode pôr em 2 vezes 2, né? Aplicando a função no ponto. A gente pode ter o 2 vezes 2 mais 3, dividido pelo limite de x tendendo a 2 pela esquerda de x menos 2. Né? Notem que aqui, ó, esse número em cima é constante. Então a gente tem 4 mais 3 é 7. Então, só que esse valor aqui não faz sentido a gente escrever assim, porque isso daqui tende a zero. Né? Então a gente não tem como aplicar a função no ponto no denominador por causa dessa indeterminação. Então, na verdade, a gente poderia, né, pode escrever assim, ó, 7 vezes o limite de x tendendo a 2 pela esquerda de 1 sobre x menos 2. Né? E aqui a gente pode já verificar que isso daqui vai para mais infinito, ele diverge. Né? A gente também poderia fazer mais uma, né, trocar o x menos 2, né? Por exemplo, a gente pode substituir o x menos 2 por u, chamar isso aqui de u, né? E aí a gente teria o limite de 1 sobre u, né? Quando o x tende a 2, daqui o u está tendendo a 0, certo? Então, quando o x tende a 2 pela esquerda, o u tende a 0. Notem que aqui ele está tendendo a 2. Nossa, aqui eu fiz tudo pela esquerda e tudo pela direita, né? É tudo pela direita. Aqui eu mudei o sinal em todos eles. Então, aqui o u, a gente está vindo para valores de x maiores do que 2. Então, o u tende a 0 pela direita. Né? Se a gente faz essa substituição, a gente vai trocar o x tendendo a 2 pela direita por u tendendo a 0 pela direita. E a gente pode escrever isso daqui como 7 vezes o limite de u tendendo a 0 pela direita de 1
sobre u. Então isso daqui a gente vê claramente que é infinito. Então a gente usa várias propriedades, né? Aqui eu deveria escrever, substituindo. Substituindo x menos 2 por u. Daí a gente vai ter essas consequências. E isso daqui é um limite que a gente conhece, porque pegar um número 1 e ficar dividindo por um número cada vez menor, né? Então a gente pega 1 e divide por 2, tem 0,5, divide por 10, tem 0,1, divide por 1000, tem 0,0001. Só que se a gente faz ao contrário, a gente está dividindo. Aqui eu falei o contrário de novo. 1 divido por 0,5, isso dá 2. Divido por 0,1, isso dá 10. Divido por 0,01, dá 100. Então cada vez que a gente se aproxima do zero, essa função vai aumentando, ela vai divergindo, vai infinito. Não importa se eu estou multiplicando por 7 ou por 1000, ela está indo para infinito. Tá? Então a gente sabe que essa função ela diverge, né, quando x aqui muito próximo, mas ela não tem problema de descontinuidade em nenhum valor depois do x indo de 2 para mais. A gente pode verificar o outro limite também, né, para ver como fica. Então a gente pode verificar o outro limite, quando x tende a infinito, só para a gente ver as laterais, né? A gente tem o limite de x tendendo a infinito. Notem como não faz sentido a gente falar de tendendo a infinito pela esquerda ou pela direita, porque a gente só tende pela esquerda para mais infinito e só tende pela direita para menos infinito. Não existe o outro lado, né? Então a gente tem a função 2x mais 3 dividido por x menos 2. Só que aqui tem o seguinte, quando a gente está fazendo o limite de uma função quando x está indo a infinito e é um polinômio, a gente pode usar a estratégia seguinte. A gente não sabe exatamente como é esse limite, mas a gente pode modificar a função dividindo todos os termos por x. Então ela é equivalente ao limite de x tendendo a infinito dessa mesma função quando a gente divide todos os termos por x. Então eu pego o 2x dividido por x mais o 3 dividido por x dividido pelo x dividido por x menos 2 dividido por x. Né? Então é o equivalente a gente multiplicar por 1 sobre x o numerador e multiplicar por 1 sobre x o denominador. Multiplicando o numerador e o denominador pela mesma quantidade, a gente não altera a função, é exatamente a mesma função, só que com outra forma, né? Outra aparência. Ou, na verdade, é outra função, mas que tem o mesmo valor numérico, a mesma saída numérica. Então é totalmente equivalente. Esse é a nossa função original e essa daqui são totalmente equivalentes. Então, no limite de x indo a infinito, fica um pouco confuso de a gente determinar qual o valor desse limite aqui, mas para cá, neste caso, a gente pode utilizar as propriedades dos limites e separar, né? A gente separa o numerador do denominador. Então, o limite da razão é a razão dos limites. Notem que aqui, ó, a gente tem 2x sobre x, eu vou pôr só 2, mais 3 sobre x. Ok? E no denominador, a gente pega o limite de x tendendo a infinito. E aqui eu vou colocar 1 menos 2 sobre x. Neste caso, a gente tem aqui também o limite da soma, é a soma dos limites. A gente pode escrever ainda, ó, limite de x tendendo a infinito de 2 mais o limite de x tendendo a infinito de 3 sobre x. Mas daí eu posso pôr esse 3 aqui na frente de 1 sobre x. E esse limite aqui a gente sabe que é zero. Exatamente pelo motivo que eu falei antes, enganado,
né? Aqui o limite de x tendendo a infinito de 1 menos 2 vezes o limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x. Aqui de novo, né, nesses dois casos eu usei o quê? O limite de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes o limite da função. Certo? Ó, uma constante vezes uma função é igual a uma constante vezes o limite da função aqui. E aí o limite de um número é o próprio número, né? O limite da constante é a própria constante. Então aqui a gente tem 2 mais 3 vezes 0, né? Porque a gente está dividindo o 1 por um número cada vez maior, ao contrário de antes, que estava dividido por um número cada vez menor. Aqui eu divido por 10, por 1000, por 100 mil, por 10 na 20. No limite, isso aqui vai a 0. Então o limite é 0. Aqui, esse limite aqui é 1, porque não importa quanto a gente varia o x, 1 é 1 sempre. Menos 2 vezes 0 pelo mesmo motivo. Então aqui a gente tem 2. Né? 2 sobre 1, que é 2. Né? Portanto, o limite, essa função, ela é convergente para 2. Tá? A gente pode ver algumas informações sobre essa função. Ó, né? Então sabemos que o limite de x tendendo a 2 pela direita, antes escrevi pela esquerda, o sinal negativo e errei, de 2x mais 3 sobre x menos 2 é infinito. Ela diverge, certo? E o limite de x tendendo a mais infinito, né, que é as bordas do intervalo, 2x mais 3 sobre x menos 2, isso aqui dá 2. Ok? Sabemos dessas coisas, nos dois limites, já interpretamos. Ela é contínua. Não faz sentido a gente analisar o ponto x igual a 2, porque está fora do intervalo, né? Mas para todo valor de x maior do que 2, ela sai de mais infinito e vai tendendo, vai reduzindo até chegar no 2, quando ela estabiliza, né? Então, sabemos dos dois limites, né, desse comportamento nos extremos da função, né? E não há nenhuma não há nenhum ponto em que a função não seja definida, né? Não há nenhuma indefinição nesse intervalo. Eu vou escrever aqui, ó, e a f de A existe para todo A no intervalo. A gente pode usar a notação de conjuntos, né, pertencente ao intervalo de 2 até mais infinito. Então, isso daqui aqui a gente define isso aqui como um conjunto de números reais, definido por um intervalo aberto, e a gente usa essa notação de pertence para dizer que qualquer valor de A, né, para todo valor de A pertencente a este intervalo, a função é definida. Não tem nenhuma indeterminação. A gente pode até fazer um esboço da função. Que aqui em x igual a 2, né, a gente tem uma assíntota e ela diverge. E aqui a gente tem o x igual a 2. Também é uma assíntota, ela é mais ou menos assim, ó.
Notem que ela nunca assume o valor de 2. A função nunca assume o valor de 2. Mas conforme o x vai aumentando, a saída da função vai ficando cada vez mais próxima de 2, cada vez mais próxima de 2. E conforme o x, ele nunca chega a ser 2. Mas conforme a gente vai chegando próximo do 2, né, ela não é definida no ponto. X igual a 2. Ela é uma coisa mais ou menos assim, né? Então, neste intervalo e o limite, né? O limite dessa função aqui. Então a gente já sabe que a função ela tem esses dois limites aqui, mas no ponto f de a existe para todo valor de a pertencente ao intervalo 2 e infinito, e o limite de x tendendo a A da f de x é igual a f em A, para qualquer valor, inclusive quando a gente analisa os limites. A gente poderia dizer também, né, que temos que o limite de x tendendo a A de 2x mais 3 sobre x menos 2 é igual ao limite de x tendendo a A deixa eu escrever mais bonitinho aqui. De 2x mais o limite de x tendendo a A de 3 sobre o limite de x tendendo a A de x menos o limite de x tendendo a A de 2. Né? Isso aqui é o limite. Isso daqui é 2 vezes A mais 3 sobre A menos 2, que é igual a f em A, desde que A esteja contido entre 2 e infinito. Então, assim, eu não tinha resolvido essa questão ainda e fiquei analisando como é que funcionava ela. Mas depois, lendo de novo aqui o enunciado, né? Ele diz assim: use a definição de continuidade de propriedade dos limites para mostrar que a função ela é contínua no intervalo de 2 a infinito, né, excluindo 2. Então, na verdade, toda essa questão se resumiria a isso daqui, ó. A definição de função contínua é isso, ó, que a f existe, né, a f de a existe para qualquer valor de a no intervalo. Ok, ela existe. Ela só não existe para x igual a 2, mas está fora do intervalo. E o limite de x tendendo a A da f é igual a f de A. Então a gente pode verificar aqui, ó, o limite de x tendendo a A da função, aí a gente aplica as propriedades do limite, ou seja,
O limite da razão é a razão dos limites. E aí no numerador a gente tem o limite da soma, é a soma dos limites. E aqui no denominador é a mesma coisa. O limite da diferença, a diferença dos limites. E aqui, como a gente tem um polinômio, né, de ordem 1, é só substituir a função no ponto. E a gente tem exatamente a função aplicada no ponto. Então olha só, o limite de x tendendo a da função é igual à função aplicada no ponto, que é exatamente a gente substituir. E ela vale para todo o valor de a dentro do intervalo. Só não valeria se o 2 estivesse incluído, mas o 2 não está incluído, então está valendo. Na verdade, tudo que eu fiz antes, a gente fez e interpretou a função, mas a resposta, a resolução da questão, ela tá aqui, né? Claro que falta a conclusão, né? Eu teria que concluir, né? Portanto, f de a existe. Essa daqui é a conclusão, ó. Essa daqui é a conclusão. F de a existe para qualquer valor de a pertencente a 2, ao intervalo de 2 a infinito, e o limite de x tendendo a da função, né, da f de x é igual a f de a. Né? E aqui é o desenvolvimento e demonstração. Tá? Ficou um pouco fora de ordem, porque eu não planejei a questão antes, mas eu espero que vocês tenham entendido que essa daqui é a resolução. E tudo que a gente fez antes não era necessário para essa resolução, mas é bom que a gente já aproveita para interpretar os limites também quando há uma indeterminação, né? Como a gente fez para o x indo a a, e para o limite infinito, no caso de uma função que tem polinômios, né? Então vamos ver essa questão, número 5, que fala de assíntotas, né? E ela pede para a gente esboçar o gráfico de um exemplo de uma função f que satisfaça as seguintes condições. Ele diz que quando o x tende a zero, a função tende a menos infinito. Então vejam como esse daqui não tem o que dizer, é para menos infinito. Então no x igual a zero, ela vai para menos infinito, tanto pela direita quanto pela esquerda. Isso daqui, ó, ela vai para menos infinito. Ela nunca chega no zero, né? Ela nunca chega no infinito e nem no zero. Ela só está diminuindo indiscriminadamente conforme a gente chega com o x se aproximando de zero pelos dois lados, porque a gente está falando do limite absoluto, né? Não está falando do limite dos limites laterais. Se a gente não distingue os limites laterais, quer dizer que pela esquerda e pela direita está indo para o mesmo número. Ok. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Tá. Deixa eu ver aqui como é que fica melhor essa luz. Ok. Agora, olha só. Quando a gente tem que os limites da função indo para menos e para mais infinito, eles são convergentes, isso aqui é o que a gente chama de assíntota, tá? Então isso daqui são assíntotas horizontais. Professor? Sim? O senhor... Então, a gente sabe que isso daqui é uma assíntota horizontal. Esse daqui, ó, é outra assíntota horizontal. Certo? Olha só, então a gente tem assíntota horizontal. Para x indo a mais infinito é menos 5. E para x indo a mais... então ela... E indo para menos infinito é mais 5. Tá? A gente faz esses pontilhados horizontais.
E a gente diz o seguinte, ó, quando o x está indo para mais infinito, ele pode estar vindo ou por cima ou por baixo. São essas duas opções. Mas não, a função não assume o valor de 5. Ela está tendendo a 5, certo? Isso que é uma assíntota. Ela vai assintoticamente se aproximando. Notem que aqui eu estou desenhando duas possibilidades. Aqui, quando x tende a 0, pela esquerda ou pela direita, não existem várias possibilidades. Só existe uma, vai a menos infinito. Então ele vai para cá. Ó. E vai para cá. Ok? Então, aqui não tem possibilidades, é só isso. E a gente diz que isso daqui é uma assíntota vertical. Tá? Aqui, ó, o que a gente poderia escrever para justificar o que a gente está fazendo? A gente pode escrever isso, ó. Verificamos que há uma assíntota horizontal em x igual a 5, em y igual a 5, outra em y igual a menos 5, para mais infinito. Aqui para menos infinito, ela também ó, ela pode vir tanto por cima quanto por baixo. Ela tem essas duas possibilidades. Né? Assíntotas horizontais têm essas duas possibilidades. A assíntota vertical, ela poderia, se aqui fosse mais infinito, ela viria aqui para cima, mas ela não vem. Né? Ela está indo para mais para baixo, mas também seria assíntota vertical se por um lado ela vai para baixo e por outro ela vai para cima, certo? Se pela esquerda ela vai para menos infinito e pela direita ela vai para mais infinito. Tem funções que fazem isso, por exemplo, a 1 sobre x faz isso. Ela vai para mais infinito pela direita e para menos infinito pela esquerda, ok? Mas agora, esse problema pede especificamente para a gente esboçar um exemplo de uma função que satisfaça essas condições. Então a gente pode só ligar os pontos, e eu vou fazer isso com a caneta preta. Tá? Em vermelho eu escrevi as possibilidades. Ó, vindo para mais infinito, x vindo para mais infinito, a função tem que ir para menos 5. Tá aqui, ó. Não importa se é por baixo ou se é por cima de menos 5. Indo para menos infinito, a função tem que ir para 5. Não importa se é para valores, né, por baixo de 5, para valores menores do que 5, ou para valores maiores do que 5, né, mas se aproximando dos 5. Agora, quando o x está tendendo a 0, seja pela esquerda ou pela direita, ele sempre vai para menos infinito. Ok? Então, vou fazer em caneta preta. Olha só. Daqui, ó, aqui eu posso simplesmente conectar assim, ó, fazer assim, ó. Ó, por exemplo, isso que eu desenhei em preto é uma forma válida para a função. Eu poderia ter uma coisa assim, ó. Eu vou fazer em vermelho uma segunda opção, tá? Eu poderia ter uma coisa assim, ó. Vem para cima, tem um máximo e vem para baixo, ó. Poderia ser, né? Poderia até fazer um pouquinho mais suave, mais bonitinho. Aqui, ó. Eu poderia vir para cima, ter um máximo e depois descer. Então, em vermelho tem uma segunda opção aqui. Vocês percebem que tanto a preta quanto a vermelha satisfazem as condições de que o limite de x indo a menos infinito vai a 5, tá aqui, ó, vai a 5. E o limite de x tendendo a 0 pela esquerda vai a menos infinito. As duas estão válidas. Agora eu vou fazer outra aqui, ó. Em preto, eu vou fazer, ó. Ela vem de menos infinito aqui. E ela tem que parar aqui em 5. Então eu vou fazer assim, ó. Ela vai vir para cima. Vai ter um máximo e vai descer. Vou fazer um pouquinho mais bonitinho aqui.
Tá? Então, em preto, toda essa função aqui, ó, que está em preto, né, que eu vou até deixar um pouco mais bonitinho aqui, ó. Assim, ó. Muito. Vou deixar assim, vou baixar. Né? Esse daqui, em preto, é uma função f que satisfaz as condições. Então é um exemplo. Eu vou chamar isso aqui de f1, porque a f1 satisfaz todas as três condições. Para x tendendo a zero, está aqui, ó, para menos infinito. Para x tendendo a mais infinito, está aqui, ó, menos 5, isso aqui é uma assíntota. Né? E para x tendendo a menos infinito, isso aqui, ó, mais 5. Duas assíntotas horizontais. E aí, em vermelho, ó, um outro exemplo, ela pode vir aqui por cima e depois descer. E ela pode vir aqui, ó, e vir assim, ó. Vocês percebem que em vermelho também tem essa possibilidade? Isso aqui são dois exemplos, né? Tanto a F1 quanto a F2, a em preta quanto a em vermelho, satisfazem as três condições e são exemplos de funções esboçadas, né, que tem essas assíntotas, ok? Então, olha só, a assíntota horizontal, a gente tem três possibilidades. A gente pode não ter nenhuma assíntota, quando ela diverge, né, para mais ou para menos infinito, para a direita e para a esquerda. Se ela não converge em nenhum dos lados, ela não tem assíntota horizontal. Por exemplo, a y igual a 2x. A y igual a 2x, ela faz um troço assim, ó. Ó, ela não tem assíntota horizontal. Vocês entendem? Agora, se a gente pega o e na x, y igual a e na x, ela é uma função que tem uma assíntota horizontal. Ela vem aqui, passa pelo 1 e sobe. Né? Então o e na x, ela tem uma assíntota para x indo a menos infinito. Certo? E é zero. Por outro lado, se a gente pegar, por exemplo, o y igual a seno de x sobre x, é uma função que ela vem, vai a zero, ela sobe no 1 e depois volta para zero. Essa função aqui, ela tem duas assíntotas que é a mesma, certo? Então, existem várias possibilidades de assíntotas horizontais. E a gente só descobre ela fazendo esses limites aqui, ó. Do x indo a menos infinito e do x indo a mais infinito. Se convergir, é assíntota horizontal. Ela pode convergir sempre para o mesmo valor ou para dois valores diferentes. Que nem aqui que tem dois valores diferentes. Então são duas assíntotas horizontais. Essa aqui é a assíntota horizontais. Aqui, ó. Ok? Ah, e a assíntota vertical é assim, ó, quando ela vai ou os dois para menos infinito, ou os dois para mais infinito, ou você vai num lado para mais e outro para menos, ou num para menos e outro para mais. Então existem 4 possibilidades. Fiz uma confusão nesse quadro agora.